Sabe, existe um plano maior em andamento para o nosso planeta. Algo que vai, sei lá, muito além das manchetes e da nossa rotina. Tipo um roteiro cósmico. Porque as fontes que a gente vai analisar hoje propõem exatamente isso. Uma narrativa grandiosa sobre a evolução da humanidade, que seria guiada por uma inteligência superior. Exato. E o material que temos é bem interessante. É uma palestra bem densa do Jorge Alahrat e também uma análise que organiza tudo, tipo em capítulos. Quase uma saga, né? E a nossa missão hoje é justamente mergulhar no que seria o primeiro capítulo. O começo de tudo. Isso. Vamos desvendar as bases desse suposto plano espiritual. Focar nas origens e nos primeiros passos estratégicos que teriam sido dados. Ele seria supervisionado por uma entidade de altíssima hierarquia, que as fontes chamam de governador planetário. E o mais impressionante é a escala de tempo, né? Essa supervisão estaria acontecendo há cerca de 4,5 bilhões de anos. É um tempo quase inimaginável. Totalmente. E o que é fascinante aqui é a mudança de foco que as fontes apontam. Durante a maior parte desse tempo, o objetivo era puramente o desenvolvimento orgânico. A construção da vida, a preparação do cenário, sabe? Um projeto geológico, biológico. Mas tudo muda com o surgimento do ser humano. Um indivíduo com duas ferramentas inéditas no planeta: inteligência e livre-arbítrio. Então, antes de nós, o plano era tipo de um jardineiro cósmico, preparando o solo. Exatamente. E as plantas. E com a nossa chegada, o foco do jardim mudou. Precisamente. Com o ser humano em cena, o plano precisou ser, digamos, ajustado. O foco deixou de ser só a evolução da matéria e passou a ser o desenvolvimento moral. O intelectual também, claro. Certo. O planeta se tornou um palco para a evolução da consciência. O desafio não era mais criar formas de vida, mas sim guiar seres com a capacidade de escolher, né, entre o bem e o mal, o egoísmo e o altruísmo. Ok, o cenário está pronto, os atores principais, que somos nós, estão no palco e com o poder de improvisar, de escolher. Mas eu imagino que o progresso moral seja muito mais lento e complicado que a evolução biológica. Como é que se acelera um projeto desses? É aqui que a narrativa fica bem interessante e ousada. De acordo com as fontes, para acelerar o progresso, o plano incluiu uma migração em massa de um grupo específico de espíritos de outros orbes para a Terra. A descrição deles é muito, muito detalhada. E quem eram eles? De onde vieram? As fontes mencionam que vieram de um sistema estelar que a gente conhece como Capella. E a característica principal desse grupo era uma dualidade, assim, impressionante. Eles possuíam uma inteligência muito avançada, um conhecimento técnico, científico, vastíssimo. Ok. Mas, ao mesmo tempo, um profundo atraso moral. E não se tratava de maldade, sabe? Era mais um orgulho, um individualismo tão extremo que impedia eles de evoluírem lá no mundo de origem. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A solução para acelerar o desenvolvimento moral da Terra foi trazer uma população super inteligente, mas moralmente atrasada, egoísta. Isso. Isso não parece um risco gigantesco? Trazer seres assim para um planeta que ainda estava engatinhando? Podia ter dado muito errado, não? É uma pergunta excelente. E as fontes abordam essa lógica. Se a gente junta as peças, a gente vê uma estratégia de benefício mútuo. Quase uma simbiose cósmica, entende? Uma simbiose? Como assim? A Terra, que ainda era primitiva em conhecimento, ia se beneficiar muito da inteligência deles para acelerar o progresso material. Agricultura, metalurgia, organização social, tudo isso. E em troca, esses espíritos, os capelinos, encontrariam aqui um ambiente perfeito para o que lhes faltava. Que seria? Um mundo de desafios, de dificuldades, onde o orgulho e o individualismo deles seriam constantemente confrontados, sabe? Pela dor, pela necessidade de colaborar para sobreviver. Certo, pela convivência forçada. Exatamente. As fontes deixam bem claro que não foi um exílio como punição. Foi uma oportunidade compulsória de aprendizado. Uma reeducação do espírito pela experiência na matéria.
então é como trazer uma equipe de engenheiros e cientistas brilhantes para construir toda a infraestrutura de uma cidade. Boa analogia. Mas com a condição de que eles precisam morar nessa cidade e aprender a conviver em comunidade, a desenvolver empatia, uma troca cósmica. É a analogia perfeita. A chegada desses espíritos criou um dinamismo completamente novo aqui. Foi uma injeção de fermento na massa, sabe? A humanidade deu um salto de conhecimento, mas também herdou novos e complexos desafios morais. E esse novo cenário estabeleceu as bases para o próximo grande passo do plano. Certo. Então o hardware intelectual do planeta recebeu esse upgrade massivo, essa infusão de conhecimento. Mas para onde direcionar toda essa nova capacidade? Qual era a primeira grande tarefa? O primeiro pilar? As fontes indicam uma meta central, muito clara para aquele momento. O estabelecimento do monoteísmo. A crença em um Deus único. E por que o monoteísmo? O que tinha de tão estratégico nisso? Então, essa é uma questão importante. Naquele período, a visão dominante no planeta era o politeísmo. Deuses da guerra, da colheita, do sol, né? Cada coisa tinha um deus. Isso. E segundo a narrativa, essa visão fragmentada criava uma moralidade também fragmentada, tribal. Cada povo tinha seus deuses, suas leis, e isso justificava conflitos. A falta de uma visão de humanidade unificada. Entendi. A ideia de introduzir o conceito de um único criador para todos era revolucionária. Significava introduzir a ideia de que somos todos filhos do mesmo Pai e, portanto, irmãos. Era a semente da fraternidade universal. Faz sentido. Era um passo fundamental para criar uma base moral comum para todos. E como se planta uma semente tão poderosa num mundo que pensava de forma completamente diferente? O plano, como descrito, era muito específico. Para plantar essa semente, um local foi cuidadosamente escolhido como berço dessa revelação, a região da Palestina. A Palestina. Sim. Foi definido que ali, naquele ponto geográfico, as verdades espirituais mais elevadas seriam plantadas para, a partir dali, se espalharem pelo mundo. Mas por que lá? O que tornava aquela região tão estratégica? Era um grande centro de poder na época ou algo assim? Pelo contrário. Segundo as fontes, a escolha foi justamente por ser uma encruzilhada de civilizações, entre o Egito, a Mesopotâmia, a Ásia, a Europa. Ah, era um ponto de passagem. Exato, um corredor por onde as ideias poderiam fluir e se disseminar. E para liderar essa missão monumental, surge uma figura fundamental, o pilar de todo esse projeto. Imagino que a gente esteja falando de Abraão. Exatamente. Ele é apresentado não apenas como uma figura histórica, mas como o patriarca missionário. O primeiro a ser preparado para receber, articular e pregar ativamente a ideia de um Deus único. Ele não seria só um profeta, mas o ponto de partida de uma linhagem espiritual. Uma família com a tarefa de proteger e transmitir essas revelações. E o que tornava o Abraão a pessoa certa para essa missão? As fontes dizem se ele foi escolhido do nada ou se ele tinha alguma característica especial? Elas sugerem que ele possuía uma sensibilidade espiritual única para sua época. Uma capacidade de olhar para o céu e sentir a presença de um Criador único, para além dos ídolos de barro da cidade dele, Ur. Certo. E ele teve a coragem de romper com tudo, com a tradição, com a família, para seguir essa intuição, essa voz que o chamava para uma nova terra. Foi essa combinação de sensibilidade e coragem que o qualificou para ser o marco zero dessa nova fase. Uau, é muita coisa para processar. Então, esse primeiro capítulo do plano é basicamente a montagem de todo o tabuleiro de xadrez. É uma ótima analogia. Abraão marca o início de um fio condutor que, segundo essa narrativa, vai percorrer toda a história. Então, o que a gente tem nesse primeiro estágio é a fundação de todo o projeto. Um arquiteto divino, o governador planetário, a importação de uma mão de obra intelectual, os espíritos de capela, e o lançamento da pedra fundamental. O monoteísmo? O monoteísmo através de um homem, Abraão, num lugar estratégico, a Palestina. É a base sobre a qual todos os eventos seguintes seriam construídos. Então, resumindo o que a gente viu hoje, exploramos as bases de um grande plano espiritual. A ideia de um governador planetário,
uma migração estratégica de almas para impulsionar a evolução e o início da jornada do monoteísmo com Abraão. Sim, e vimos como um objetivo macro, que é o desenvolvimento moral da humanidade, foi traduzido em ações estratégicas muito específicas. Não foi um processo aleatório, né? De forma alguma. Envolveu a escolha de quem habitaria o planeta, de onde uma ideia religiosa transformadora deveria nascer e quem seria o portador inicial dessa mensagem. O que as fontes sugerem é que a evolução espiritual não é um processo passivo, ela seria projetada. Quase como um experimento. Exato. Um experimento em escala planetária com variáveis controladas. E essa é só a peça inicial do quebra-cabeça. O próximo passo lógico depois de Abraão é olhar para a descendência dele, certo? Com certeza. E as fontes indicam que a história dele dá origem a uma bifurcação, criando dois grandes troncos para a humanidade que vão seguir caminhos muito, muito distintos. E que vão moldar o destino espiritual do mundo de formas que, segundo a narrativa, ecam até hoje. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final para este capítulo, né? Se um plano com essa arquitetura, com essa longevidade, realmente existe, um roteiro que se desenrola ao longo de milênios, qual seria o nosso papel individual dentro dele? Boa pergunta. Somos apenas espectadores de um roteiro cósmico que já foi escrito? Ou somos de fato os participantes ativos nesse desenvolvimento moral que começou há tanto tempo e continua a se desdobrar a cada escolha que a gente faz?